Dando continuidade, então, ao que a gente estava vendo, hoje a gente começa a falar sobre o LLC, o controle lógico do enlace. Lembrando que ele é responsável, então, por 4 tarefas: o enquadramento, a sequencialização, a detecção de erros e o controle de fluxo. Então, agora a gente vai dar uma olhada em cada uma delas. O enquadramento. Bom, quando a gente tem origem e destino usando transmissões assíncronas, o que significa isso? Origem e destino não sabem quando uma vai começar a transmitir e quando ela tem que começar a receber. Então, nesse caso, a origem pode começar a mandar dados quando ela bem entender e o destino tem que estar preparado para receber. Para isso, o destino fica monitorando o cabo, fica monitorando o meio de transmissão até o momento que ele encontra uma mensagem. Como é que ele acha uma mensagem? No momento que ele encontra um delimitador de início, um marcador de começo de mensagem. Então, essa é uma tarefa do enquadramento. Avisar, então, para o destino quando é que a mensagem começa e quando é que ela termina. Duas formas de fazer. Então, a primeira, usando um delimitador de início, um marcador de início e um marcador de fim. Segunda, um delimitador de início e um campo de tamanho. Então, eu vou contar para o destino qual é o tamanho da minha mensagem. Então, usando um delimitador de início e um delimitador de fim, a origem vai lá e marca na mensagem qual é o início da mensagem e usa geralmente a mesma sequência de bits para marcar então o fim dessa mensagem. Destino começa a receber, achei essa sequência aqui no meu fio, significa que tudo que vem daqui para frente é uma mensagem de dados. Então começo a receber os dados até o momento que eu acho a mesma sequência lá no final e com isso eu sei que a minha mensagem terminou. Qual o problema disso? O problema disso é justamente se o meu delimitador, exatamente a mesma sequência de bits, aparecer dentro da minha mensagem. O que vai acontecer nesse caso? O destino começa a ler aqui, diz daqui para frente então eu tenho dados, ele começa a ler os dados, quando ele acha esta sequência ele para de ler, então eu sei que aqui terminou a minha mensagem, tudo isso que eu leio aqui agora é lixo, e a partir dessa sequência aqui, eu vou dizer que eu vou ler uma nova mensagem de dados que a princípio não existe. Então esse é um problema. Como é que a gente resolve esse problema? Eu preciso evitar que esta sequência apareça aqui no meio. Então eu preciso colocar algum caractere, alguma coisa para evitar ela. Um dos jeitos que a gente usa, por exemplo, é nessa nossa sequência, se a gente encontrar um 0 seguido por 5 uns, a gente vai lá e adiciona um 0 forçosamente aqui no meio da mensagem para que a sequência mude e não represente mais justamente a minha sequência de fim. Como é que vai funcionar na recepção? Então, o receptor, simplesmente quando ele achar um 0 seguidos por 5 uns, ele remove o próximo 0 de dentro dessa sequência para evitar, então, alterar os dados. Tá, mas e se a minha mensagem fosse justamente com esse 0, ou seja, um 0 seguidos por 5 uns com mais um 0? Não muda nada. Então, se a gente transmitir um 0 seguido por 5 uns, a gente adiciona um 0, que é justamente para o destino remover, e o resto continua igual. No destino, então, ele vai remover esse 0 aqui que foi adicionado, e a mensagem vai continuar igual do mesmo jeito. Próxima forma. A gente vai continuar tendo o nosso marcador de início, dele a gente não vai fugir. E daí a gente vai colocar um campo de tamanho aqui dentro da mensagem. Veja que a gente perde um pedacinho da mensagem para colocar esse campo de tamanho. Esse campo de tamanho vai justamente contar para a gente a quantidade de bytes que a mensagem tem. Então, se a gente tiver esse campo de tamanho, por exemplo, o número 32, significa que a nossa mensagem tem 32 bytes. O receptor começa a receber, vê no campo tamanho qual é o tamanho da mensagem, começa a contar. Chegou no 32, significa que ele tem que parar de receber, porque significa que a mensagem chegou no final. Diferenças. Então, usando um delimitador de fim, a minha mensagem não tem limite de tamanho. Eu vou transmitir a minha mensagem até eu encontrar o final dela. Então, eu começo a transmitir e eu não tenho um limite nenhum. Eu posso transmitir mensagens do tamanho que eu quiser. Além disso, eu não preciso conhecer a mensagem inteira antes de transmitir, porque eu posso gerar a mensagem enquanto eu estou transmitindo.
Já quando a gente usa um marcador de fim, as minhas mensagens têm tamanho máximo. Então, o limite da minha mensagem é justamente o número que eu consigo representar pelo tamanho deste campo de tamanho. Então, se esse meu campo aqui tiver justamente 8 bits, o maior número que eu posso representar dentro dele é 255. O que significa isso? Que a minha maior mensagem está limitada a 255 bytes. Eu não consigo contar, não consigo representar mais que isso dentro deste campo de tamanho. Além disso, eu preciso conhecer a minha mensagem inteira para saber se ela vai entrar em uma mensagem ou se eu vou precisar mandar mais de uma. Eu não posso gerar a mensagem enquanto eu estou transmitindo. Eu preciso conhecer toda a mensagem antes para ver quantas mensagens eu vou ter que transmitir, quebrando eles no limite de tamanho das minhas mensagens. Segunda diferença, quando a gente usa um delimitador de fim, o receptor precisa ficar procurando uma sequência de bits. Então ele precisa ficar lendo bit a bit da mensagem e procurar aquela sequência de fim. Quando ele achar a sequência de fim, ele acha que terminou a mensagem. Isso é muito mais custoso. Já usando o campo tamanho, eu não tenho nenhuma limitação no que eu posso representar. Eu posso representar qualquer coisa na área de dados, não tem nenhum caractere especial que não possa estar lá dentro. E o receptor simplesmente precisa contar quantos bytes ele recebeu. Ele não precisa mais ficar analisando bit a bit para ver se ele encontrou a sequência de fim. Então por hoje era isso, obrigado e até a próxima.